Se você está me assistindo é porque provavelmente você tem um aquário de água doce, eu tenho certeza. Ou talvez, quem sabe, você tenha um aquário marinho. Talvez até você tenha os dois tipos de aquário em casa. Ou ainda pode ser que você tenha vários tipos de aquário de água doce. Mas e aquário salobro? Você tem? Pensa um aquário que é raro de se encontrar por aí. E se eu te disser que nem é tão difícil assim ter um? Fica comigo até o final que eu vou te contar como. Fala, Paul, Rick Gama aqui. Eu tava pensando sobre o que gravar essa semana, até estudei um pouco sobre os barbos, só que, cara, falar sobre barbos vai me demandar uma dedicação e um tempo que eu não tenho essa semana. Essa semana tá bem corrida, eu fiz bastante coisa pro canal e eu tenho algumas visitas rolando, tem algumas manutenções que eu quero gravar. Então essa semana não vai ser sobre barbos. E aí eu fui dar uma vasculhada nos assuntos que eu tinha anotado, que seriam interessantes para trazer aqui como pauta. E eu esbarrei nesse aquário salobros. É realmente um tipo de aquário bem raro de se encontrar por aí. Pouquíssimas pessoas têm esse tipo de aquário em casa. E pouquíssimas pessoas se dedicam a estudar um pouquinho sobre esse tipo de aquário. E logo que a pessoa estuda um pouquinho sobre esse tipo de aquário, ela percebe que não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele é tão fácil quanto o aquário de água doce e, obviamente, se ele é tão fácil quanto o aquário de água doce, ele é muito mais fácil do que o aquário marinho. A única diferença é controlar a salinidade. E nem precisa de um controle tão grande assim, porque os peixes que vivem em água salobra, eles têm a capacidade de suportar flutuações de salinidade. Não tem aquele perigo como tem no aquário marinho de ocorrer o choque osmótico, por exemplo, que é quando a água evapora, o sal fica na água, eu vou explicar isso mais detalhadamente um pouquinho mais para frente, e com isso a salinidade da água aumenta, trazendo prejuízos para os corais e os peixes. E isso piora quando o aquarista, tanto quanto inexperiente, vai fazer a reposição de água doce para equilibrar essa salinidade. Só que ele faz de forma errada, de forma muito rápida na maioria das vezes, e aí ele causa outro choque osmótico nos peixes e corais, que é quando você abaixa muito rápido essa salinidade. Então, tanto o aumento quanto abaixar a salinidade do aquário marinho são eventos complicados que trazem prejuízos aos animais. Por isso que no aquário marinho o ideal é você ter uma caixa de reposição trabalhando 100% do tempo, para que qualquer evaporação seja imediatamente corrigida. No aquário de água doce, as evaporações são mais tranquilas de lidar. Mesmo assim, exige um pequeno cuidado quanto à água que você vai repor. Tratar essa água com anticloro, reposição de bactérias, toda aquela coisa. A única diferença dessa reposição de água para um aquário salobro é que você vai ter que preparar um pouco de água com sal antes de pôr no aquário. E a diferença de preparar um pouco de água com sal para um aquário de água salobra contra um aquário marinho é que você não precisa deionizar essa água. É água normal com sal. Se você vai se dedicar a montar um aquário de água salobra, provavelmente você esteja querendo montar um biótopo. Você não vai simplesmente montar um aquário de água salobra para colocar um misto de peixes qualquer. Normalmente, quem procura montar um aquário de água salobra é porque descobre que a espécie que ele comprou na loja prefere um ambiente de água salobra. Isso acontece bastante com espécies de peixes relativamente simples de serem encontrados em lojas de aquário, vivendo em água doce, e aí o cara descobre que no ambiente natural esse peixe vive em água salobra. E aí, querendo melhorar o ambiente para o peixe, ele vai estudar sobre aquário salobro e com isso ele vai montar um biótopo para esses peixes de água salobra, podendo ocorrer dos peixes mais simples e mais baratos, como a molinésia e o mexerica, até para peixes um pouquinho mais sensíveis e complicados, ou mais caros, como o abelhinha e o peixe arqueiro, que no caso é um pouco mais caro, mas é um peixe sensacional. E quem investe um valor um pouco mais elevado num peixe, como o peixe arqueiro, quer normalmente proporcionar um ambiente perfeito para ele. Com isso, o cara acaba estudando sobre o ambiente perfeito para ele e acaba se dedicando a montar um aquário salobro. Ao se falar de biótopo,
para aquários de água salobra, existem 3 tipos de biótopos possíveis, pelo menos. Isso porque o ambiente de água salobra acontece quando ocorre o encontro de águas vindas normalmente de rios com o mar. Nesse ambiente entre o rio e o mar, existe uma complexidade gigantesca de ecossistemas, um gradiente enorme de possíveis ecossistemas encontrados, com diferentes taxas de salinidade entre esses pontos e diferentes tipos de correnteza, de margeações, de leitos. Muita coisa muda entre a transição rio e mar. E aí você vai ter, no primeiro biótopo, um biótopo de rio salobro, quando o rio está bem próximo ao mar, e aí os efeitos de maré e tudo mais fazem uma mistura na água, fazendo o rio ficar razoavelmente salgado. E aí, como é um ambiente de rio, naturalmente existe correnteza. Então tem peixes que gostam da correnteza e da água salobra. Esses efeitos de maré proporcionam no rio uma flutuação de salinidade, porque eventualmente a correnteza desse rio pode se acelerar por chuvas, degelo, diversos eventos que podem acrescentar mais água doce nesse rio. Consequentemente, a salinidade abaixa. Porém, os efeitos de maré, ciclo lunar, ressacas, todo tipo de efeito que o mar pode apresentar em relação ao seu ciclo de maré vai acrescentar ou não mais sal nesse ambiente. Então as flutuações ocorrem ali. Os peixes que vivem nessa região de correnteza e água salobra são preparados para suportar essa flutuação. Então a flutuação de salinidade num aquário salobro não é lá grandes problemas. Ainda falando sobre esse ambiente de rio salobro, a gente tem que considerar o leito desse ambiente. Normalmente num tipo de leito bem arenoso. Além do leito arenoso, naturalmente haverão bastante rochas e troncos, galhos, raízes, todo esse tipo de material que pode ser trazido tanto das correntezas abaixo quanto da ressaca e da força de maré, trazendo esse tipo de material flutuando para dentro desse ambiente. E aí nesse ambiente de rio salobro, onde existe uma certa correnteza, alguns peixes vão curtir essa correnteza em específico. Por exemplo, as nossas queridas molinésias. Molinésias preferem muito mais um aquário salobro do que um aquário doce. Elas vão se sentir muito melhor. Então elas gostam da correnteza, gostam da água salobra e gostam também de bastante vegetação natural para se esconder e ter as suas reproduções e proteger os seus filhotes nessas vegetações. Sobre vegetação eu vou falar um pouquinho mais para frente porque tem algumas complicações aí. Então fica até o final para saber um pouco sobre plantas para aquário salobro. Além dessas preferências todas, a molinésia também gosta do pH mais elevado, de 7,5 a 8 até 8,2. Eu já mantenho molinésias nesse nível de pH há bastante tempo e dá super certo. Elas gostam. Aí temos o abelhinha, que é um peixe muito bonitinho, muito simpático, que adora esse tipo de água e correnteza. É um peixinho bem pequeno, é legal ter ele em comunidades bem formadas, com mais fêmeas do que machos. Isso porque o macho, ele é bem agressivo e territorialista com outros machos, mas a gente sabe da importância de ter outros machos na comunidade, na colônia. Pode ser que ele vai tomar uns corridões, um arranca-rabo daqui e ali, mas até esses corridões e arranca-rabos são importantes para a manutenção da colônia, para determinar a hierarquia e todo aquele papo que a gente já aprendeu em outros vídeos aqui do canal. É um peixe que prefere ficar mais próximo do fundo do aquário, então tocas, reentrâncias, plantas, tudo é muito bem-vindo para ele poder se entranhar bastante e o macho agredido poder se esconder eventualmente das vistas do macho agressor, manter uma colônia ali de uns 6 a 10 indivíduos num aquário, vai ficar bem bacana. O legal dele é que ele pode ficar em aquários bem pequenos, porque é um peixe bem pequenininho mesmo, e fica uma colônia muito bonitinha de ser observada. Você montar um biótopo bem montadinho com os abelhinhas, fica um aquarinho muito louco. Ele só é um pouquinho chatinho para se alimentar, realmente. Aí você tem que se dedicar um pouco a oferecer alimentos vivos para ele. E aí é Blue de Artemia, larva de mosquito, Blue de Worm, todas essas coisas. Eles gostam mesmo de um bom alimento vivo. Ou até quem sabe os filhotes de molinésia.
é uma opção. Aí tem vários tipos de peixes que vão curtir esse ambiente de rio salobro. Peixe vidro, algumas espécies de baiacu. E um dos meus favoritos nesse ambiente, eu tenho uma queda por peixes bem amarelos. Realmente eu fico bem interessado em peixes amarelos. Gosto muito mesmo. E aí o meu favorito desse ambiente com certeza é o mexerica, que nem é um peixe tão difícil de achar, nem é um peixe tão caro, tão especial assim. Relativamente bem fácil de cuidar, bem fácil de achar, mas é um dos meus favoritos. E aí o mexerica vai viver muito bem num ambiente como esse. Salobro, correnteza, é o que eles querem. E o pH elevado. Bom, depois dos rios salobros, a gente tem um ambiente mais bagunçado de todos, que são os estuários. É uma região bem complicada do ecossistema, está suscetível a vários tipos de forças e correntezas e mudanças de áreas e marés, e é uma zona. É muito bagunçado mesmo, então os peixes ali são bem mais resistentes, bem mais robustos. Tudo que vive nesse lugar tem que ser muito resistente, muito robusto, porque realmente a bagunça é total. Então as plantas têm que ser muito resistentes, os peixes muito resistentes. Então essa região vai estar muito suscetível às correntezas dos rios, a quantidade de água que desce. Na verdade todos esses ambientes estão, mas essa região em específico sofre bastante com muitas mudanças. Os animais e plantas que vivem ali têm essas adaptações, vivem ali tranquilamente, sem grandes dificuldades, mas fica restrito a esse tipo de animal. Outros tipos de animais normalmente não suportam essas regiões, não ficam. Então um aquário bem montado para esse tipo de biótopo tem que ser um aquário maior, aquário grande, com uma circulação bem bacana, bastante areado, bastante oxigenação. Esses peixes que vivem nesse ambiente gostam de uma água bem oxigenada, correnteza rolando forte, oxigenação rolando forte. Além, obviamente, da salinidade da água, né? Que eu já vou explicar qual é a salinidade ideal e como fazer a mistura de água ideal para um aquário salobro. Então, 2 exemplares que a gente pode elencar para esse tipo de biótopo, são peixes bem bonitos, por sinal, eu gosto muito. É engraçado que eu já tive contato com esses peixes em aquários marinhos, em aquários de água doce, separados. Eu nunca vi esses peixes em um aquário salobro, mas são indicados para aquários salobros. Eu já tive bastante contato com o monodáctilo e os escatofagos em aquários marinhos. Eu já vi eles em aquários doces de clientes e amigos, mas aquário salobro nunca vi ninguém mantendo. Esses peixes são bem grandes, são peixes que crescem bastante, ficam com 25 centímetros, eu acho que os escatofagos. O monodáctilos ainda já vi exemplares maiores ainda. Se eu não me engano, no aquário de São Paulo eu já vi um exemplar de uns 30 centímetros, se eu não me engano foi lá. E um desses aquários por aí, não sei se do Guarujá, de Santos, enfim, já fui em todos. E num deles eu vi um gigantesco. Eu lembro do peixe, eu não lembro do lugar que eu tava. Nesse ambiente de estuário, a salinidade pode ser variável, mas ela é relativamente maior do que a salinidade dos rios. Você percebe isso? Mais próximo do rio tem mais água doce, mais próximo do mar tem mais água salgada. E aí esse gradiente do estuário é bem complexo e bem maluco, mas sempre com a salinidade muito maior do que as regiões de rio salobro. E aí o último biótopo que eu vou citar seria um biótopo de mangue, que fica muito legal, fica muito bonito você montar um biótopo de mangue. E aí existem aquelas plantas de mangue que tem aquelas raízes bem interessantes, fica um ambiente bem bonito. E ainda eu indicaria colocar algumas macroalgas, fazer um aquário dedicado a macroalgas. Tem muita variedade de macroalga bonita. E aí proporciona um ambiente muito legal de mangue. E é nesse ambiente de mangue que eu acho que tem as espécies mais interessantes e bizarras do aquarismo salobro. Acho que o mais bizarro é o mudskipper. É um peixe que fica bastante tempo fora da água, é muito interessante. Parece até que ele tem patinhas. Na real, as nadadeiras dos peixes são patinhas modificadas, mas as patinhas do mudskipper são muito bonitinhas. E o jeito como ele se movimenta fora da água é muito engraçado. O mudskipper em si, ele tem uma cara muito engraçada, né? É um peixe muito bacana mesmo. E aí, para você montar um aquário para um mudskipper, eu já vi aquários muito bem montados para esse tipo de peixe, que imita até movimento de maré. E é o que ele curte, cara. Um leito arenoso para lamacento. Lamacento é meio complicado de ter no aquário, porque a turbidez deixa um aquário inviável, a não ser que você queira ter um biótopo exatamente como o mangue, que é bem lamacento. E o mudskipper adora essa coisa. Agora que eu percebi que eu tô com a camiseta ao contrário.
Aproveitando esse momento cômico, vocês sabem por que eu uso essa camiseta aqui? É porque pode não parecer, mas eu sou muito tímido. E isso daqui me dá uma capa de personagem. E aí o personagem pode tudo. E aí a minha timidez some um pouco. Eu sou tão tímido que um dos motivos para eu gravar de madrugada, além do silêncio e tranquilidade da madrugada, é que não tem ninguém na casa me ouvindo falar. Então, por isso que eu uso esse uniforme de super-herói do aquarismo. Continuando, Mudskipper significa literalmente saltador de lama ou de lodo. Mud é lodo, lama. Então deu pra entender, né? Eles gostam de uma boa lama. E aí, como a gente sabe, lama no aquário é bem complicado de ter uma manutenção razoavelmente bonita. Mas o Mudskipper curte. O que eu recomendaria é, eventualmente, proporcionar para ele essa lama, de repente, num recipiente à parte. Colocar ali uma bandeja com uma lama legalzinha, salobra, para ele se divertir. Eles gostam de cavocar isso e fazer tocas. Então, talvez eu recomendaria proporcionar esse tipo de enriquecimento ambiental para esse tipo de peixe. Isso se você não está muito preocupado com a estética do aquário, se você está mais preocupado em observar a espécie. A gente queria isso. Agora, se você quer um aquário bonito, esteticamente aceitável, aí a lama não vai rolar, né? Então, como são peixes que gostam bastante de sair da água, que é o mais legal dele, na minha opinião, é o fato de ele ficar bastante tempo fora d'água e se comportar como se fosse um cachorrinho. Você tem umas complicações aí para criar essas partes secas e molhadas dentro do aquário. Existem vários tutoriais por aí, alguns mais complexos, alguns mais simples. É possível. Com de dedicação, você consegue planejar e montar um aquário desse tipo. Bom, depois do Mudskipper, eu acho que o peixe mais interessante de longe, apesar do meu favorito ser o mexerica, o mais interessante, bem mais interessante que o mexerica, admito, seria o peixe arqueiro. Que peixe sensacional, né? É um peixe muito intrigante. Ele literalmente atira na sua presa. Ele cospe jatos de água muito certeiros. Ele tem uma mira muito boa. Inclusive é uma mira muito complexa, porque existe o efeito da refração, onde ele tem que calcular o inverso. Ele calcula ao contrário. Um bagulho muito louco. E ele acerta perfeitamente. Eu acho que no mínimo milhões de anos de evolução deu bastante tempo para essa espécie treinar pontaria. Então é um peixe australiano, tinha que ser, né? E ele, obviamente, pela característica de cuspir água para acertar algo, esse algo que ele quer acertar é sempre um inseto. Qualquer tipo de inseto ele tenta acertar. E aí, como proporcionar isso no aquário? É simples, você pode pegar uma alimentação congelada, pode ser um bloodworm, alguma coisa, fazer uma massinha, fazer um amassadinho, grudar no vidro. Pronto, ele já vai ter um alvo. E aí ele vai acertar e vai comer. Você pode usar também outros tipos de alimentos vivos, vários. E é o que eles preferem. São um pouco complicados de aceitar a ração normal. É possível, mas normalmente dá um trabalhinho para fazer eles aceitarem. Se você conseguir fazer isso, glorifica de pé e continua isso, porque o manejo com alimento vivo é bem complicado, você tem que ter bastante tempo para fazer isso. E aí, por último, nesse ambiente de mangue, tem um outro peixe bem bizarrinho também, que é o quatro olhos. Esse peixe é muito bizarro. A morfologia do olho desse cara é algo impressionante, uma adaptação de sobrevivência incrível. Esse peixe gosta de ficar na linha da água, com os olhos divididos pela linha d'água. E aí, esse cara desenvolveu uma modificação corporal, uma especiação tão magnífica, tão interessante, que o olho desse cara ficou dividido, por isso ele tem o nome quatro olhos. Mas ele não tem quatro olhos, ele tem 2 olhos, normal como qualquer peixe, em quantidade pelo menos. Porém, cada olho desse cara tem 2 córneas e 2 pupilas. Porém, ele só tem uma retina lá no fundo para processar toda essa informação. 2 córneas e 2 pupilas de cada olho apontando para fora da linha da água, 2 córneas, 2 pupilas de cada olho apontando para dentro da água. E aí ele consegue ter uma visão panorâmica de todo o perímetro acima e abaixo dele. É uma adaptação incrível que traz uma vantagem evolutiva para esse cara poder sobreviver contra predadores, tanto dos que vêm de cima quanto dos que vêm de baixo. Ele tem uma alimentação bem generalista, ele come absolutamente tudo que ele conseguir, tudo que ele encontrar, que ele achar que ele pode arrancar um pedaço ou engolir inteiro, ele vai tentar comer. Planta, qualquer tipo de vegetação, insetos, outros animais, carcaças, tudo,
absolutamente qualquer coisa que ele pode comer, pode se aproveitar de qualquer coisa. Esse tipo de peixe exige, na verdade todos esses peixes que eu citei exigem bastante espaço. O quatro olhos em específico, mais espaço ainda, eles gostam de bastante espaço para nadar e também exige bastante espaço porque eles gostam de conviver em cardumes. Então é um peixe que cresce um pouquinho, um cardume vai ficar bem grande. Lembre que quando a gente trata de cardume, a gente tem que tratar o cardume como um único organismo. Então é muito importante esse peixe conviver com o cardume. Para mais detalhes, acesse nosso vídeo sobre cardumes, beleza? Não vou explicar aqui porque tem um vídeo no canal explicando. Depois desse aqui, corre lá para entender como funciona. Mas nem só de peixes vive o aquarista. Vários tipos de crustáceos são bem legais para esse tipo de aquário salobro. Num aquário de mangue, por exemplo, fica bem interessante algumas espécies de caranguejo. Tem aquele caranguejo vampiro, tem os outros caranguejinhos que estão sumindo do mercado, né? Aqueles caranguejinhos amarelinhos. Tinha bastante quando eu era criança, faz muito tempo que eu não vejo uns desses por aí. Tem os camarões amano que gostam também de viver nesse tipo de água. Tem as neritinas que são muito bonitinhas, eu gosto pra caramba de neritina. Tem uns padrões bem interessantes. Padrões esses, eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre as neritinas. Esses padrões das conchas das neritinas têm uma origem muito interessante, que envolve a composição química e mineral da água. Dependendo dos minerais que são encontrados na água, o desenho da neritina pode ser alterado, ou seja, você pode controlar o padrão que a sua neritina vai ter, alterando parâmetros químicos da água. Isso não é legal? No próximo vídeo eu explico melhor sobre isso. Fechando essa parte de seres vivos, temos as plantas. E aí, planta é um assunto meio complexo. Eu posso fazer um vídeo só sobre plantas para aquário salobro. Acho que fica mais fácil. Mas dando uma pincelada por aqui, não é qualquer planta que vai suportar esse tipo de ambiente. Tem algumas dificuldades em relação a encontrar plantas para esse tipo de aquário. Pelo menos as plantas que são ideais para esse tipo de aquário, que são as encontradas no ambiente natural. Porém, essas plantas não podem ser coletadas no ambiente natural, que são protegidos por leis ambientais, principalmente o mangue. Se você se enfiar no mangue sem autorização ambiental, você tá enrolado, cara, não faça isso. Se eu não me engano, é crime inafiançável. E você não encontra plantas de mangue assim tão fácil por aí, a não ser aquela árvore de mangue que alguém coletou uma muda e foi multiplicando, foi fazendo mudas e mudas e mudas, e hoje em dia a árvore é razoavelmente fácil de encontrar, mas não tem só a árvore. Falando de estuário, por exemplo, no estuário tem uma grande variedade de plantas de leito, de fundo, que poderiam ser utilizadas, mas é muito difícil de encontrar um lugar que venda essas plantas e com origem confiável. Então, a gente como aquarista acaba apelando por plantas mais resistentes do aquário comum de água doce. Já vi bastante gente utilizando anúbias, que são as guerreiras da água doce, na moral. São plantas muito resistentes. E eu vi relatos nas pesquisas que eu fiz em alguns sites gringos sobre as microsorums. Além dessas, que eu tenho plena confiança de que vão dar super certo. Mas calma lá que não é de uma vez, existe uma aclimatação para elas darem certo. Além dessas plantas, tem também as criptocorines, as valisnérias, também outras guerreiras, né, do aquarismo. E o musgo de Java. São plantas mais simples, mais robustas que outras, né? As microsorums e as anúbias são bem resistentes mesmo naturalmente, mas todas elas precisam de um processo de adaptação. Você tem que ir aumentando a salinidade aos poucos, até chegar no nível que você deseja. E isso é recomendado fazer num processo que dura até 4 semanas, aumentando gradativamente a salinidade para que as plantas possam se acostumar. Não só as plantas, os peixes também, porque os peixes que você compra nas lojas de aquarismo, normalmente, a maioria das espécies que eu citei e outras que eu não citei, são vendidas acostumadas com a água doce. Então você precisa fazer um processo de adaptação para converter esse peixe para água salobra. E é o mesmo processo de 4 semanas. A salinidade desejada num aquário salobro, ela está em torno de 1004 a 1012 de densidade. E aí, para conseguir essa medida,
Porque a gente sabe que no aquário marinho é aproximadamente 1 kg de sal para cada 30 litros de água. Essa é a medida que a gente usa para o aquário marinho. Beleza. No aquário marinho a gente alcança 1024, 1025. Num aquário salobro, a gente vai usar uma medida menor. Tem uma medida para aquário salobro indicada, onde você vai eventualmente precisar corrigir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é bem simples de fazer isso. Não exige grande dissolução do sal, assim, perfeita como se exige no marinho. É assim, é mais simples no aquário salobro, não é tão complicado, complexo como no aquário marinho. Montando um aquário do início. Você ciclou o aquário doce, compra os peixes na água doce, bota no seu aquário que está doce ainda, e aí você vem subindo essa salinidade aos pouquinhos, até chegar na salinidade desejada, que é de 1012 no máximo. Entre 1004 e 1012, aí você dá uma estudada especificamente sobre o peixe que você quer ter, qual que é a salinidade que ele mais prefere. A dica tá aí. Ele é um peixe de rio salobro? Ele é um peixe de estuário? Ele é um peixe de mangue? Cada um desses ambientes tem um nível de salinidade diferente decorrente da correnteza do rio ou da força de maré, coisa que eu expliquei lá no início do vídeo. É fácil, é só você identificar da onde vem esse peixe que você vai ter mais ou menos a salinidade que ele aguenta. Por exemplo, as molinésias são peixes de rio salobro, lembra? Os mexericas. Então, 1004 seria o começo do ideal para eles. 1004 até 1006, 1008. Se o peixe é de estuário, de mangue, por exemplo, os escatofagos, o monodáctilos, aí você já vai trazer mais próximo da capacidade máxima ali, que seria 1012, entre 1010 e 1012. Se bem que são peixes também marinhos, né? Eventualmente eles vão pro mar mesmo e aí pode usar a salinidade normal do aquário marinho. Mas aí, aqui o vídeo é sobre aquário salobro, vamos focar nele. Então você trata conforme o ecossistema onde ele é encontrado. Rio, mangue, estuário. Mas se você vai fazer uma troca parcial ou repor água de evaporação, por exemplo, água de evaporação é simples, você vai colocar água doce porque o sal não evapora. Aí beleza, só ir controlando a quantidade de água que você vai colocando para não fugir muito. O ideal é usar uma caixa de reposição, algo do tipo, para repor constantemente essa água. Mas sim, as variações de salinidade não são um grande problema para esse tipo de peixe, a gente já falou sobre isso nesse vídeo. Mas se você vai repor água, é interessante, numa troca parcial, o interessante é você tentar chegar o mais próximo possível. E aí existe uma medidinha chave que vai te ajudar bastante. E seria 1 colher para cada 3 litros e 700 ml de água, que seria mais ou menos 1 galão americano. 1 colher de sopa para cada 3 litros e 700 ml de água doce. Beleza? Essa é uma medida que vai trazer mais ou menos uma salinidade mediana dentro dessa média. E aí você vai colocar um pouco mais de sal ou um pouco menos, dependendo da salinidade que você quer alcançar. Então, por exemplo, se é 1 colher de sopa para cada 3,7 litros d'água, você coloca 1 colher e 1/4 para você subir um pouquinho mais, né, de 1006 até 1008, por exemplo. Enfim, essas medidas variam bastante, só você botando a mão na massa para você entender mesmo. Ou, se você quer um pouco menos, você coloca 3/4 de colher de sopa para você alcançar um pouquinho menos se o seu peixe for de um rio salobro, ou meia colher se forem molinésias, por exemplo. Enfim, é tudo questão de ir testando. Como eu disse, esses peixes suportam bastante essas variações de salinidade. Eles não são tão sensíveis a esses choques osmóticos quanto os peixes marinhos mesmo. Bom, galera, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo, tá ficando bem grande e eu tenho muitos outros detalhes para mostrar para vocês, então vamos combinar assim. Vou gravar uma segunda parte desse vídeo já e vou deixar pra gente editar depois e lançar daqui uns 3 ou 4 vídeos do canal pra gente poder variar bastante os assuntos, para ficar um canal bem variado de assuntos bem interessantes, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui no canal. É bem desafiador para mim, não prometo que vou montar um salobro dessa vez, porque já tem muito aquário aí em projeto e tô ocupado demais com outros aquários, então não vou montar um salobro, pelo menos não por agora. Tem outros aquários para serem montados aí, tem o meu que eu acho que vai ser de ciclídeos mesmo, de 200 litros que está lá fora, tem outros aquários pequenos que eu quero montar aqui, tem um Diana Wallstead que eu quero montar também, então são muitos aquários para serem montados, eu não vou prometer que vou montar um salobro não, beleza? Pelo menos não agora. Então já sabe, toda aquela coisa, curta, compartilha, comenta aí o que você achou
Seus comentários são muito importantes pra mim e pro canal, vocês sabem disso. Cara, divulga o canal. Tô quase aí, ó, tô com 700 e poucos inscritos. O canal tá crescendo de pouquinho em pouquinho, não para de crescer. Às vezes cresce um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas tá ótimo, galera. Agradeço demais a audiência de vocês aqui. Vocês são sensacionais, são os melhores inscritos que tem no YouTube. Tchau!